E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estudando, fazendo exercício, tirando dúvidas? Legal. Vamos para mais uma aula? Hoje o tema vai ser o quê? Calor sensível, calor latente e sistema isolado. A gente só vai continuar aquilo que nós começamos. Lembra que a gente diferenciou o que era temperatura do que era energia térmica e depois a gente falou o que era calor. Vamos lembrar o que era calor? Calor é energia térmica que está passando de um corpo para o outro. A gente costuma dizer que a energia térmica é em trânsito. Trânsito significa movimento, não aquilo que está parado, né? A gente fala, eu estou parado em trânsito, ok? Estou parado no trânsito, porque eu estou transitando, mas estou parado, beleza? Então, calor é energia térmica em trânsito, passando de um lugar para outro. Então vamos lá, vem comigo. Ó. Imagina que eu tenho aqui um corpo, um líquido, que está recebendo uma certa quantidade de calor. Uma certa quantidade de energia está sendo dado a ele, está sendo jogado para ele. Essa quantidade de energia, esse calor, pode estar vindo de uma fonte térmica, um aquecedor, pode estar vindo do sol, pode estar vindo de outro corpo, ok? Pode estar vindo de qualquer lugar. O que importa é que esse corpo está recebendo uma certa quantidade de energia. Quando essa energia chegar até esse corpo, o que vai acontecer com as moléculas? Pois vai começar a ficar mais agitadas. Lembra que essa energia vai se transformar em energia cinética das moléculas. Portanto, as moléculas vão ganhar agitação e a temperatura vai subir. Mas a gente já viu que, quando a temperatura, se isso aqui for água, né, a pressão atmosférica ao nível do mar, pressão de um atm, quando chegar em 100 graus Celsius, a temperatura vai parar de subir. O corpo vai parar de ganhar agitação térmica, agitação das moléculas. Ele agora vai passar a mudar de estado físico. As moléculas que estão agitadas vão começar a se soltar uma da outra. E para que uma molécula se solte da outra, eu preciso dar energia para elas. Então agora a energia tem um destino, tem um objetivo, uma tarefa. Fazer com que as moléculas se separem. Fazer isso gasta energia. Então vamos de novo? Quando eu transfiro energia térmica para um corpo, podem acontecer duas coisas, olha só. Eu posso ter uma variação de temperatura ou eu posso ter uma mudança de estado físico. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Na prática acontece. Eu não tenho como evitar que algumas moléculas que estão aqui nesse corpo vá embora, que elas na verdade evaporem, né? Elas não estão mudando de estado físico, mas é uma moléculazinha que evaporou, né? Mas vamos separar isso daqui. Quando estiver acontecendo variação de temperatura, não vai estar acontecendo mudança de estado físico. E quando estiver acontecendo mudança de estado físico, não vai estar variando a temperatura. Cada um tem um nome. Para variação de temperatura, eu dou o nome de calor sensível. Você sabe por quê? Porque a palavra sensível significa aquilo que é visível, que pode ser medido. Então, se eu estou com um termômetro lá, estou com um termômetrozinho aqui, medindo a temperatura que está subindo, claro, né? Eu estou jogando uma energia, esse corpo está ficando com as moléculas mais agitadas, o termômetro está subindo, está medindo essa temperatura subindo. E eu estou vendo isso acontecer. Isso é visível. Então essa palavra sensível significa visível, que pode ser medido, que está nítido para quem está fazendo o experimento. Agora, quando o corpo está mudando de estado físico, eu estou olhando lá para o meu termômetro, de repente ele para de subir. Para de subir, não mexe mais um milímetro. Cadê toda essa energia que eu estou transferindo para o corpo? Para onde está indo? Isso não está mais visível. Isso é latente, oculto. Eu não sei para onde foi. É que eu não estou vendo bem que as moléculas estão indo embora, né? Que está tendo uma evaporação constante ali. Eu estou vendo toda aquela energia indo embora. Imagina aquelas moléculas indo embora, aquele vapor todo subindo. Poderia até mexer um catavento lá em cima, né? E para mexer o catavento precisa de energia? Pois precisa de energia. Então a energia que eu estava transferindo ao corpo subiu, cara, foi embora, não está no corpo, mas eu não estou vendo, né? Tudo bem? Então vamos lá. Para cada uma dessas consequências, quando o corpo ganha energia, eu tenho uma conta a ser feita. A primeira, para variação de temperatura, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, que é igual a mc delta T, ok? Eu falei delta θ porque alguns livros, alguns físicos, alguns escritores usam delta θ. Vou escrever aqui para você dar uma olhada. Ó. Delta θ. Ok? Alguns livros usam delta θ. Questão de meramente formalismo ou uma preferência. Eu prefiro delta T. Vai fazer sentido quando a gente falar de gases. Delta T vai ser muito melhor empregado lá. Delta θ vai ficar estranho. Tanto faz, tá certo? Pode usar o que você quiser, não fica preocupado com isso não.
Então, olha só, esse Q é a quantidade de calor que você transferiu ao corpo. E essa quantidade de calor que você precisa dar ao corpo para que ele esquente, né, para que a temperatura aumente, depende de alguns fatores, correto? Olha só, vai depender da massa. Quanto mais massa o corpo tiver, mais energia, mais calor você precisa transferir para que a temperatura suba, ok? Vai depender de uma característica do corpo, que a gente chama de calor específico. E, claro, que vai depender da variação de temperatura. Quanto maior a temperatura que você quiser aumentar, né? Quanto mais quente você quiser deixar esse negócio, quanto mais elevada a temperatura, portanto, maior variação de temperatura, maior quantidade de calor que você precisará dar ao corpo, ok? Então veja que se eu pegar dois corpos parecidos e eu quiser provocar neles a mesma variação de temperatura, eu posso acabar dando quantidades de calor diferentes. Por quê? Porque eles podem ter massas diferentes e ser feitos de substâncias diferentes, ter um calor específico diferente. Ora, se eu quiser esquentar água e óleo, ou água e álcool, se eu quiser fazer com que eles subam 10 graus na escala de temperatura, eu vou ter que dar quantidades de calor, quantidades de energia diferente para um, diferente para outro. Essa diferença vai depender da massa e do calor específico. Como isso depende desses dois caras juntos, é muito comum a gente usar esse outro termo aqui, ó, que é capacidade térmica. Isso aqui é só para dizer que o meu C é maiúsculo, né? Porque é pequenininho, grande, e aí é maiúsculo. Quando tem esse risquinho é porque é C maiúsculo. Então olha só, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. É o produto da massa pelo calor específico. E aí sim, essa capacidade térmica define se o corpo é difícil de esquentar ou se ele é fácil de esquentar. Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é para esquentar esse cara. Mais energia você vai ter que dar para que a temperatura varie. Isso pode ser para variar a temperatura para mais ou para menos, porque se o corpo quiser resfriar, eu vou ter que retirar dele uma quantidade enorme de calor, se ele tiver uma capacidade térmica grande, ok? Então, quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é provocar variação de temperatura nele. Mais energia eu vou ter que dar para que a temperatura suba, ou mais energia eu vou ter que tirar para que a temperatura desça. Legal? Vamos voltar aqui no calor latente? Vamos lá. Para calor latente é aquilo que está relacionado à mudança de estado físico. Ok? Para calcular essa mudança de estado físico, para calcular o calor preciso, né, o calor necessário para que o corpo mude o estado físico, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, Q é igual a M vezes L. A quantidade de calor que você precisa dar para o corpo mudar de estado físico, ele é proporcional à massa do corpo e ao L. O que é esse L? É o calor latente de mudança de estado físico. Cada corpo e cada mudança de estado físico tem um valor para o L. Só para você ter uma ideia do L, vamos colocar o L da água, né? O L da água quando ela está sofrendo o processo de fusão. O que é o processo de fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Lembra de fundir. O que é o fundir? Você está colocando o queijinho ou o chocolatinho para derreter. Está fazendo ele virar sólido para o líquido. Então, fusão, fundir. Pronto, guardou. Ó, o L de fusão da água vale 80 calorias por grama. O que significa isso? Eu preciso fornecer ao corpo 80 calorias de energia para cada grama daquele corpo que eu quiser mudar de estado físico. No caso é água, né? Então eu preciso fornecer 80 calorias para cada graminha de gelo que eu tenha que derreter, que eu queira derreter. Depois a gente vai dar uma olhada mais com calma nas unidades de medida. Caloria, gramas, graus Celsius. Não esquenta a cabeça com isso. Vamos só nos atentar à fórmula e para que ela serve, como é que ela funciona. Então voltamos aqui, ó. Q igual a ml. Ok? É o que mole, né? Derreteu, ficou mole. Lembra disso. Q igual a ml. Esse L, que é o calor latente de mudança de estado físico, ele é bem parecido, pelo menos tem uma mesma ideia, vamos pôr assim, tem a mesma ideia da capacidade térmica. Enquanto a capacidade térmica
nos mostra a dificuldade que eu vou ter em mudar a temperatura do corpo, o L me mostra a dificuldade que eu vou ter de mudar o estado físico do corpo. Portanto, quanto maior o Czão, maior a dificuldade. Mais calor o corpo precisa receber para a temperatura subir, ou mais calor ele precisa perder para a temperatura diminuir. O L é a mesma coisa. Quanto maior o L, maior a quantidade de calor, maior a quantidade de energia que o corpo precisa receber para mudar o estado físico. Beleza? Ótimo. Uma pergunta para vocês. Esses Qs que estão colocados aqui, esse Q do Q-macete, né? Equação do Q-macete, Q igual a MC delta T, e esse Q do Q-mole, Q igual a ML, eles podem ser negativos? Podem ser positivos? Podem ser negativos? Podem. Esse Q ele pode ser negativo, porque essa variação de temperatura ela pode ser negativa. Porque o corpo pode resfriar, né? A temperatura dele pode baixar. Então quer dizer que quando esse Q for negativo, o corpo está perdendo calor. Então perde calor. E se por acaso a temperatura subir, se a temperatura aumentar, o ΔT é positivo. Então esse Q também vai ser positivo e significa que o corpo ganha calor. Ok? Ganha calor. Está aqui. Então, o Q pode ser positivo, pode ser negativo, vai depender do que estiver acontecendo com o corpo. Ganhou energia térmica, esse Q é positivo. Perdeu energia térmica, esse Q é negativo. Guarda isso que isso vai fazer toda a diferença para daqui a pouco, hein? Então, vamos fazer uma visualização geral aqui? Olha lá. Toda vez que o corpo recebe energia térmica, pode acontecer duas coisas com ele. Muda a temperatura, eu chamo de calor sensível. Ou muda o estado físico, eu chamo de calor latente. Legal? Calor sensível é a equaçãozinha do Q-macete. Quantidade de calor é proporcional à massa, ao calor específico, que depende da substância que está sendo aquecida, e da variação de temperatura que você quer provocar nessa substância. E para o calor latente, essa equaçãozinha, Q igual a ml, é o Q-mole. Bom, a quantidade de calor então é proporcional à massa do corpo que quer mudar o estado físico e ao calor latente do corpo. Beleza? Ó, esse a gente já viu que pode ser positivo e negativo. E esse também? Também. Esse L, ele pode ser negativo ou positivo. Ok? Quando é que o L vai ser positivo? Quando o corpo estiver mudando o estado físico, e essa mudança de estado físico significa que ele ganhou energia. Então, se for do gelo para o líquido, o L é positivo. E se for do líquido para o gelo? Então, o L é negativo, ok? Mesmo valor? Mesmo valor. Então, esse L que eu coloquei para fusão, que vale 80, se fosse solidificação, que é do líquido para o sólido, seria menos 80. É só essa diferença. É sempre o mesmo valor, muda o sinal. Ganhou energia, o L é positivo. Perdeu energia, o L é negativo. Com isso, a quantidade de calor pode ser positiva ou negativa. Legal? De novo, reveja o vídeo com calma, faça as anotações. Eu vou apagar a lousa e eu estou voltando para a gente fechar com sistema isolado. Legal? Aguarda um minuto.